Pessoal, vamos lá. Começando mais um estudo de mercado aqui com vocês agora, né? Vamos tratar do nosso índice, do nosso Ibov, né? De todos esses ativos aí que a gente vem acompanhando, tá? E bom, o que a gente tem aqui para início de conversa? Ibov, pessoal, perdendo esse nível do 135.560. Logo após a gente já tem o 137, 135, né? E por último, 132.800. Se a gente vai olhar essa dinâmica, pessoal, pelo mini índice, né? A gente vê que essa compra só por confirmação, ela acabou acontecendo hoje, mas não me deu aquela confiança para poder pegar, né? Então, o que eu quero marcar aqui para ficar claro para a gente, tá, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, ó, gráfico de 60 minutos, tá? E nós vamos marcar a continuidade dessa baixa. Ou seja, eu quero entender que ainda estamos renovando mínima. Tá cansando? Tá. Tá perdendo a força, a queda? Aparentemente sim, né? Mas a gente tá trabalhando em uma movimentação de baixa ainda, tá? E o topo que vai inverter tudo isso é lá em cima no 137.900. Topo qual não foi testado hoje, chegou perto, então o ponto ainda é uma região interessante para a gente trabalhar vendido, tá? Quem quiser trabalhar vendido aí nessa região dos 137.900 mais ou menos. Bom, Patrick, eu quero trabalhar comprado no pregão de amanhã. O que eu posso fazer, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte, é marcar esse fundinho daqui dos 135.800 e marcar esse outro fundinho daqui, que eu vou colocar ele em azul para não confundir, né? E colocar ele em setas, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui os 137.800 para vender, lá em cima os 138.700 para comprar, e aqui o que a gente pode ver? A gente pode ver uma manipulação desse fundo, né? Tentando levar o preço para cima, ou a gente pode ver o preço voltando a testar essa região de mínima e aí a gente pegando esse movimento para cima, tá? Se ele abrir lá em cima, a gente tenta a venda. Se ele abrir para baixo, a gente vai tentar a compra, lembrando sempre que o ideal é alguma confirmação melhor na compra. Por quê? As compras são contra tendência. Bom, vamos lá. Partindo agora para mini Nasdaq e mini S&P, né? Bom, o que a gente tem aqui no nosso mini Nasdaq? Gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Estou trabalhando com essa última referência de alta daqui. O preço está chegando no nosso 50% agora, né? Então, o que é interessante a gente monitorar? Primeiro como é que ele vai se comportar nessa região do 22.900, tá? E depois como que ele vai se comportar mais embaixo, lá no 22.800, né? 860, tá? Por quê? Pelo gráfico de 4 horas, pessoal, não tem discussão. A movimentação de alta está continuando. Pelo gráfico diário, a gente ainda está em consolidação. Então, muito importante a gente monitorar aí, né, a abertura de amanhã, de hoje, né, no pregão de amanhã, máximas e mínimas do pregão de amanhã ao longo do pregão, tá? E também as mínimas do pregão de segunda-feira, tá? Mas 4 horas a movimentação segue confirmada de alta, 60 minutos a mesma coisa. Ah, mas aqui, Patrick, estamos numa região de suporte. Mas é uma região de suporte exatamente nos 50%, né? Então, se for para tentar alguma coisa aqui, é muito importante que tenha o mínimo de confirmação. E aí, se você quiser trabalhar vendido, tá? Os pontos aí que eu acho de interesse, né, seriam aqui no 23.136 e 23.170, tá? Por que você não marcou esse bloco aqui, Patrick? Porque se a gente puxa o nosso FIBO, vocês vão ver que ele está exatamente no meu 50%.
tá? Por isso que eu não marquei, né? E outra, tem a sessão asiática, tem a sessão de Londres, tem um caminhão de coisa para acontecer ainda, né? Então por isso que eu até gosto de deixar também o meu gráfico só com a sessão atual aqui, tá? Deixa eu só fazer aqui para a gente poder abrir o S&P agora. S&P, qual a dinâmica, pessoal? Vamos lá. Mini S&P, mini S&P. Vamos. Boa. S&P gráfico de 4 horas. Já o S&P no gráfico de 4 horas, ele não rompeu o topo, né? Ele simplesmente liquidou essa região e não rompeu o topo. Ou seja, o S&P agora está consolidado, enquanto o Nasdaq ainda não, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no S&P? Eu vou apagar todas essas regiões, por quê? Porque eu preciso olhar para pontos mais embaixo no S&P. Essa leitura não é muito boa de se fazer, tá? Mas eu faço. Que é basicamente o quê? Cara, se o S&P tá me mostrando que não tem tendência, que ele tá consolidado, eu vou tomar um pouco de cuidado, né, em tentar as compras em qualquer lugar aí em Nasdaq, tá? Então, não sei, vamos ver como é que vai ser o pregão da madrugada, mas pode ser que amanhã seja melhor a gente trabalhar aí vendido nesses ativos, tá? No curto prazo, S&P, a gente tem até, né, uma região já do gráfico de 60 minutos aqui interessante para a gente trabalhar vendido no pregão de amanhã, tá? Que é aqui o 5.300. Então, vamos ficar de olho, né? É importante lembrar que estamos falando da bolsa mais incaível, né? Que a gente conhece aí, tá bom? Bom, turma, vamos lá. Agora passando para o nosso dólar. Dólar que segue extremamente consolidado, né? Dentro aqui das regiões que eu vinha comentando, 5.620 e também o 5.550. Tá consolidado, pessoal. Não tem o que a gente querer inventar moda nesse ponto, tá? O que eu posso dizer para vocês em relação ao dólar é o seguinte. Pessoal, se ele está consolidado, optem por operar dentro das consolidações, né? Dentro dos pontos, dentro dos pontos consolidados, tá? Eu, Patrick, vou esperar ele sair dessas regiões para tomar risco. Tá? Eu não vou ficar clicando aí nesse meio porque eu estou vendo que o índice também pode entrar nesse engasopamento. Então vamos esperar ele se resolver. E aí o Tenier finalmente rompendo a nossa região. Agora, pessoal, podemos dizer que a região do 4.372 é um fundo, né? E aí a gente tem alvo, pessoal, aonde aqui inicialmente? Pô, Patrick, estamos falando de um 4,50, né? E se romper lá, galera, barata voa, tá? Eu sei que é muito vago olhar, né, o nosso o título mais importante do mundo simplesmente por um gráfico, né? Mas é o que temos, então vamos tomar cuidado. EWZ, testando região de suporte, não pode perder os 27. Small 11, perdeu a região dos 105, 105,50, polaridade, sentiu, atenção, podemos corrigir até a faixa dos 100. Petróleo tá na nossa região compradora, ponto muito interessante para tentar uma compra no petróleo, tá? Gosto bastante dessa região. O stop tá barato, estamos falando aí de 1% de stop, tá? Minério de ferro, corrigindo um pouco, se ele fizer um pullback na casa dos 95, 96, oportunidade para mim. Bitcoin, realizando após toda essa alta, para mim não muda nada, ele tem regiões de suporte lá na casa dos 106. Se você cair para o gráfico micro, né, obviamente dá para procurar várias oportunidades aí, mas não é bem o intuito aqui a gente ficar olhando Bitcoin nos 5 minutos. Se for do interesse de vocês, tá? Deixem aí na descrição que a gente começa a olhar também Bitcoin nos 5 minutos. Ouro,
segue consolidado, estou esperando ele vir testar a região verde para tentar uma compra ou a azul para tentar uma venda. Dólar contra real. Segue altista ainda, nem volta para testar a região dos 5,54. E por último, mas não menos importante, o euro-dólar. Vindo para uma região de suporte, uma região importante dele segurar aqui no 1,15, tá? E eu acho que pode dar oportunidade compradora ali naquela região. Vamos monitorar. Afinal de contas, o DXY, que eu pulei ele, né? Tá chegando em região de resistência, que é aqui na casa dos 99. Pessoal, queria muito agradecer a presença de todos. Deixem o seu like, se inscrevam, mandem para o coleguinha e a gente se vê amanhã. Fui!